Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli. Hoje vamos estudar um documento muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Elas foram homologadas aí em 2009 e a partir de 2010 foram distribuídas nas unidades escolares, né, nesse caderninho amarelo aqui, vocês devem lembrar desse caderninho, quem trabalha aí com educação infantil há mais tempo deve ter recebido aí na sua escola, né. Então, é um documento muito especial para a educação infantil, muito importante, vem reafirmar aí muitas políticas e ampliar aí as possibilidades de trabalho com as crianças de 0 a 5 anos. Então, se você é professor de educação infantil, se você está estudando para um concurso, né, este documento é fundamental conhecer, se aprofundar para que você tenha sucesso aí, tanto na sua prova quanto no seu trabalho. Então vamos lá, vamos estudar essa diretriz maravilhosa. Então, ó, como eu falei, né, em 2010 que ela foi distribuída nesse formato aqui de caderninho nas instituições, tá? Diretrizes curriculares nacionais para a nossa educação infantil. Então vamos ver. Imagens lindas, apresentação da nossa diretriz. Então, o atendimento em creches e pré-escolas, como direito social das crianças, se afirma na Constituição de 88, com o reconhecimento da educação infantil como dever do Estado com a educação. O processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de trabalhadores, dos movimentos de redemocratização do país, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. Desde então, o campo da educação infantil vive um intenso processo de revisão de concepções sobre a educação de crianças em espaços coletivos e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Em especial, tem se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto às crianças de até 3 anos em creches e como assegurar práticas junto às crianças de 4 e 5 anos que prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Esse não é o objetivo da educação infantil, e isso vai ficar bem claro aqui nesse documento. Então, creche, criança até 0 a 3. Pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, em que a criança tem a oportunidade de se desenvolver integralmente, sem antecipar os conteúdos, né, do ensino fundamental, ou seja, a responsabilidade da alfabetização, da decodificação é lá do ensino fundamental. Na educação infantil, então não alfabetiza? A gente trabalha, são naturezas diferentes, né? A gente trabalha com diferentes possibilidades, principalmente as possibilidades, né, que envolvem a ideia do letramento. Esta publicação busca contribuir para a disseminação das diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, é a resolução, né, essa diretriz, ela foi marcada pela resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009. Essa resolução fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Qual é o objetivo desse documento? Esta norma, então, é um documento normativo, tem por objetivo estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se às diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil.
Além das exigências dessas diretrizes, devem também ser observadas a legislação estadual e municipal atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. Definições. Então, quais são as definições que esse documento traz para a educação infantil? Então, primeiro, o que é a educação infantil? É a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, durante o dia, tá? Em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos ao controle social. É dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública e gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Qual é a concepção de criança? Criança, segundo a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil, é o sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Como a criança produz cultura? Brincando. Por meio da brincadeira, a criança vai se apropriando de músicas, de histórias, próprios jogos, brincadeiras, né? E ela vai criando e produzindo cultura a partir desse conhecimento que ela vai adquirindo. Lembrando que a criança, né, ela é considerada um sujeito histórico, então, mesmo os bebês, né? Eu gosto de dar o exemplo dos bebês, porque a gente pensa, bebê não tem história, tem. A história dele começa onde? Lá na concepção, depois tem toda a história dele no ventre da mãe, na gestação, né? Como foi essa gestação? Por isso que a gente faz as anamneses na educação infantil, né? Porque a gente considera importante essa história do bebezinho desde a constituição. Como foi o parto, né? Como foram aí os seus primeiros dias, né, de vida, quais são os gostos dessa família, as preferências, as músicas, tudo isso, né? As pessoas que fazem parte do convívio social desse bebê, tudo isso vai auxiliando na constituição da história dessa criança. Né? E a criança, desde o momento que ela é concebida, que ela está lá no ventre da mãe, né, ela já é considerada aí um sujeito de direitos, né? Tem direito à vida, à alimentação, à segurança, e esses direitos são garantidos aí ao longo da sua vida e principalmente aqui, né, nesse documento, nesse caso da sua infância. Qual é a ideia de currículo? Então, olha que é importante a gente compreender a ideia de currículo aqui para a educação infantil. Então, é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças, experiências e saberes das crianças. Então, a gente vai articular aquilo que a criança já sabe, a história que ela tem, os conhecimentos que elas trazem, com esses conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover esse desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, sempre promover esse encontro, né? Por isso que a questão dos conhecimentos prévios da criança é tão importante, né? Que a gente sempre considere, que a gente realize aí estratégias, né? Para entender o que a criança já sabe, para valorizar as perguntas das crianças, para valorizar as suas hipóteses, os seus conhecimentos transitórios e aproximar isso desse conhecimento que foi elaborado aí pela humanidade, né? Que é patrimônio cultural. Qual é o conceito, né, de proposta pedagógica? Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. Então, o PPP
que é um documento obrigatório, né, tá lá na Lei de Diretrizes e Bases, na LDB, ele vem aqui ser, reforçado nesse documento, né, que deve ser um documento, colaborativo, né, a construção dele tem que envolver a participação da direção, professores, comunidade escolar, num processo aí coletivo de, pensares e, né, várias pessoas pensando junto e elaborando esse documento coletivamente. Concepção de educação infantil. Então vamos lá. Matrícula e faixa etária. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tá? Ah, ele completou 4 anos em agosto e a mãe quer só matricular no ano seguinte, não tem problema, tá? Porque de 0 a 3 a matrícula é facultativa. É um direito subjetivo, as famílias podem optar se querem matricular ou não. A partir dos 4, quem completa 4 até 31 de março tem que ter aí a sua matrícula garantida na rede pública de ensino. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Então, é o caso do meu filho. Ele completou 6 anos em dia 8 de julho. Né? Ele está no pré-2, né, na educação infantil, porque no início do ano ele ainda tinha 5 e ele só foi fazer 6 anos depois de 31 de março, então permanece na educação infantil. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Sobre jornada, é considerada na educação infantil, em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, 4 horas diárias, e em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Os princípios, quais são os princípios que regem, que orientam aí todo o trabalho da educação infantil? Então, as propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios: princípios éticos, autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferenças culturais, identidades e singularidades. Princípio político, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Princípios estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, anotem aí os 3 princípios que orientam, né, e que devem ser respeitados na educação infantil, nas propostas pedagógicas, princípios éticos, políticos e estéticos, sempre 3, éticos, políticos e estéticos. Qual é a concepção de proposta pedagógica? Na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente a sua função sociopolítica e pedagógica, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias, possibilitando tanto a convivência entre crianças e adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância, construindo novas formas de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de denominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Quais são os objetivos da proposta pedagógica? A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo. Qual é o objetivo? Vamos anotar aí. Garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira,
a convivência e a interação com as outras crianças. Então, esse é o objetivo da proposta pedagógica da educação infantil. Organização de tempos, espaços e materiais. Para a efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Então, o educar e o cuidar, né, são processos indissociáveis na educação infantil e garantia, né, para a integralidade da sua educação. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Então, a criança sempre vista aí, né, na sua integralidade, no seu todo. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade, o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades, onde um tem a oportunidade de aprender com o outro, né? Os mais novos com os mais velhos, os mais velhos com os mais novos também. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, as salas de referência das turmas e a instituição, a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Proposta pedagógica e diversidade, é um tema que está bem à tona aí, né? As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação, a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias competentes. Proposta pedagógica e crianças indígenas, garantindo a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade. As propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem. Então, os povos indígenas têm autonomia na escolha e nos modos de educação de suas crianças até os 5 anos, tá? Os povos que optarem pela educação infantil devem proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo, reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças, dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade, adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes, de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Proposta pedagógica Infâncias do Campo. As propostas pedagógicas da educação infantil, das crianças filhas de agricultores, familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta devem reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais,
ter vinculação inerente à realidade dessas populações, das suas culturas, tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis, flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas, atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações, valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural, prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais daquela comunidade. Propostas pedagógicas da educação infantil. Isso aqui é muito importante, já vi cair em prova, tá? As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores. Então, quais são os eixos que vão conduzir as propostas pedagógicas na educação infantil? Interações e brincadeiras. As crianças têm direito a interagir com outras crianças, outros adultos, crianças da mesma faixa etária, crianças de diferentes faixas etárias, irmãos, às vezes as crianças, né, estão matriculadas aí, os irmãos matriculados na mesma escola, eles só se veem na entrada e na saída, né? Acabam, às vezes, até proibidos, né, de interagir com os irmãos dentro do ambiente escolar, né? E essa lei, esse documento, essa diretriz, né, ela vem garantir essa convivência, essa interação. E a brincadeira é a principal atividade da criança e é o fio condutor, né, de todo o currículo e de toda a proposta pedagógica na educação infantil. Então, pensando que os eixos são as interações e a brincadeira, devemos garantir experiências que promovam conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança, favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática, musical, possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes de gêneros textuais, orais e escritos, recriem em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais, ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar, possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de atividades no diálogo e conhecimento da diversidade, incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza, promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Propiciem a interação e o conhecimento das crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras, possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. E a avaliação, né? Outro ponto muito importante e super polêmico aí na educação infantil. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do quê? Do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação. Então, a avaliação na educação infantil, ela não é classificatória, eu não posso desenvolver uma avaliação comparando, né, as crianças, ela não é critério de promoção de passar de uma turma para outra ou de uma etapa para outra, né?
quando se trata aí do ensino fundamental, tá? E também não tem o objetivo de selecionar as crianças. E como vai acontecer a avaliação na educação infantil? Por meio aí da observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e das interações das crianças no cotidiano. Então, eu vou observando e vou registrando, né? Utilizando múltiplos registros realizados por adultos e crianças, que são os relatórios, né? Os cadernos de registro, fotografias, desenhos, álbuns, planilhas de observação, né? Existem vários mecanismos que a gente pode utilizar para realizar o registro desse desenvolvimento da criança. Como na educação infantil não existem provas, né, avaliações, como ocorre no ensino fundamental, a gente precisa ter material para observar, né, e dar visibilidade para esse processo que a criança passou. Por isso que o registro é tão importante e tão cobrado na educação infantil. A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pelas crianças. A transição da casa para a instituição de educação infantil, então, as crianças que nunca frequentaram uma creche ou pré-escola, esse momento de transição, né, de adaptação, de acolhimento nesse novo ambiente, né, no ambiente institucionalizado, é muito importante. A transição no interior da instituição, então, quando elas mudam de turma, quando elas vão de uma turma para outra, né? A transição da creche para a pré-escola e a transição da pré-escola para o ensino fundamental. E aí, as instituições precisam, né, remeter uma documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Então, como se deu esse processo? Aí eu vou voltar lá nos meus registros, né, que eu fui fazendo ao longo de todo o bimestre, registros individuais das crianças, tá? E aí vou escrever sobre como aconteceu esse processo de desenvolvimento e aprendizagem ao longo do semestre. E as crianças não são retidas na educação infantil. Articulação com o ensino fundamental. A transição para o ensino fundamental, na transição, né, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que vão ser trabalhados lá no ensino fundamental. Aí aqui sobre a implementação das diretrizes. Daí aqui foi feito algumas consultas técnicas, né? Discutindo sobre o currículo, as especificidades da ação dos bebês, brinquedos e brincadeiras da educação infantil, saíram até livros, né? Muitos materiais, muita produção sobre esses temas, né? Ajudando aí os professores, né? E as instituições a colocarem essa diretriz em prática. E aí, processo de concepção e elaboração das diretrizes. Aqui é um pouquinho da história, né? De como se deu aí a elaboração das diretrizes, que começou lá em 2008, tá? E foi aprovada em 2009. E aqui as pessoas também que participaram da elaboração desse documento, tá? Teve participação efetiva aí de todos os estados. E aí a gente finaliza assim, como eu falei, esse documento maravilhoso, que são, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Deixe aqui os seus comentários, não esqueça de curtir esse vídeo, né, e se inscrever no canal para você acompanhar aí novos conteúdos para você trabalhar na educação básica e também passar em concursos. Um abraço e até mais.